Galera, e esse quebra-quebra aí, esse fuzuê, hein? Uma academia, né? Aí uma reportagem da Jovem Pan, Belo Horizonte. O pau comeu solto dentro da academia porque um fez um deboche com o outro, alguma coisa assim, né? O que que vocês acham sobre isso? O que que vocês pensam disso? Qual é a lógica que vocês têm sobre isso, né? Vou comentar um pouquinho aqui, mas quero ouvir muita opinião de vocês aqui embaixo. Já tiveram uma experiência assim? Já vivenciaram uma experiência semelhante ou nesse nível até pior na atuação profissional de vocês? E se presenciaram, né? Se estiveram presentes no momento assim, como agiram? Eu acho que é uma troca de experiência que nós podemos fazer aqui nos comentários sobre condições como essa. Se alguém já vivenciou isso, trazer a reação, como agiu, se corretamente ou incorretamente, para a gente trocar uma ideia, porque isso tende a acontecer novamente em outras situações, né? Do jeito que a sociedade está extremista, sem paciência nenhuma, né? As redes sociais exacerbaram isso. Essa é a minha visão. Tu pode concordar, pode discordar, tá tudo certo. Eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum, né? Eu acredito que essas situações vão ser cada vez mais difíceis para o profissional da educação física que está na sala e tem que suportar um quebra-quebra desse, tem que apaziguar ânimos, e antes de chegar a vias de fato, como chegaram aí, tem que tentar já intervir bem antes, né? Pelo menos penso eu assim. Mas tu já teve numa situação dessa? Já vivenciou? Como tu agiu? Como é que foi? Ou algum coordenador da tua área agiu? Qual foi a desenvoltura dele? Como ele agiu numa situação dessa, né? Então é legal. Comenta aqui embaixo para a gente poder ter uma visão mais clara disso, né? Como é que as coisas estão acontecendo e a opinião de vocês com relação a isso. E o quebra-pau foi grande aí, né? Soltou farpa para tudo quanto foi lado, né, galera? Bom, mas vamos lá. O que que eu acho sobre isso? Primeira coisa, assim, se os ânimos na academia estão se exaltando, é importante que o profissional intervenha o quanto antes para não chegar nesse nível aí, porque aí é separar o quebra-pau, né? Aí já não tem muito o que fazer do ponto de vista educacional, didático, ali é separar o quebra-pau e encaminhar para a polícia, ver se vai fazer BO, se não vai, quem são os briguentos lá, né? Essas coisas todas que aconteceram. Então eu vejo que algumas situações assim prévias, né? Qual é o ambiente que a academia preza? Qual é o ambiente que, claro que mesmo prezando o ambiente mais de paz possível, tranquilidade possível, isso pode acontecer, mas tem ambientes de academia que às vezes prezam pelo atrito, né? Se as pessoas da academia não se conhecem muito, principalmente academias de rede, que é mais comum, isso pode se tornar mais fácil de acontecer, porque as pessoas não se conhecem. Quando as pessoas se conhecem, por mais que eu não vá com a tua cara ou tu não vá com a minha, pô, a gente se conhece, tá todo dia ali na academia, não vou tentar, vou procurar não gerar um atrito, que é um cara que eu sei que eu vou encontrar amanhã, depois, já vi ele treinando com a namorada dele, com a esposa, com o filho, com o pai dele, então eu não vou com a cara dele, acho ele marrento e tal, mas vou tentar não fazer confusão, e ele foi meio debochado comigo, vou fazer de conta. Tende a acontecer isso, né? Então, quando as pessoas se conhecem mais, então se fomentar dentro da academia, uma camaradagem maior dentro da academia, trocando, por exemplo, poder duas pessoas usar o mesmo aparelho ao mesmo tempo, né? Revezar aparelhos, isso já faz com que as pessoas se conversem minimamente, se conheçam minimamente, e isso já traz um certo respeito maior. Eu vejo que isso funciona. Se é um ambiente onde as pessoas não revezam nem a academia, não, espera eu terminar aqui e tal, e a academia fomenta isso, de certa forma, a tendência disso acontecer me parece que é maior. Me parece, tá? Eu nunca vivenciei, nos meus 30 anos de atuação profissional, eu nunca vivenciei uma situação como essa dentro da academia. Um quebra. Rixa entre os caras ali já aconteceu, tive que amenizar e tal, conversar. Sempre conhecia bem os meus alunos que estavam na sala. Nunca trabalhei em rede de academia. Trabalhei em academias grandes, mas não de rede. Então, a gente sempre preservava o conhecer a pessoa. Às vezes eu não sabia o nome, o cara não ia muito na academia, mas eu sempre cumprimentava. O cara entrava na sala, eu cumprimentava, chegava na sala, eu cumprimentava todo mundo, conversava, sempre me colocava à disposição para orientar o treino. Então, a gente criava um ambiente de maior respeito, de tá usando o banco supino, preciso usar, a gente vai revezar, tá tudo certo, né? Um vai ter um pouquinho de paciência com o outro, às vezes que passa um pouquinho do time ali, do seu intervalo e tal. Mas o pessoal começa a conversar, cria um ambiente agradável, né, de treinamento. Então, essa é a minha experiência. Então, o ambiente da academia preserva muito isso, né? Mas não evita, né? Pode acontecer. Então, a primeira coisa é como a gente vai conduzindo o ambiente da academia,
pedagogicamente, como tu atua com os clientes, quanto mais tu conhece os clientes e eles se conhecem entre si, isso tende a amenizar. Sentiu que já houve atritos entre um grupo daqui, um grupo dali, ou um cara de lá, um cara de cá, já tenta intervir o quanto antes, antes que esse atrito cresça e chegue, como eu disse, às vias de fato. Então, intervir no primeiro momento. Percebeu que está dando um atrito, intervém. Como vai intervir? Vai depender do atrito, que tipo de atrito está acontecendo, vai ser minha intervenção. Pode ser uma intervenção bem tranquila no começo, não, não dá bola para ele, o cara é meio malão assim mesmo, meio chato, mas, pô, toca o treino, vamos focar no treino, a tua hipertrofia é o que pesa aqui e tal. Essa é uma intervenção, né? Outra intervenção, tu às vezes vai ter que tomar atitudes mais fortes, como eu tive que tomar numa clínica de personal training que eu tinha aqui em Blumenau. Pô, a situação tá nesse ponto, não pode mais fazer isso. Eu, como gestor da clínica, no caso da minha clínica, não te libero mais esse tipo de atitude aqui dentro da clínica por um ambiente mais salutar dentro do meu empreendimento de negócio. Tive que ser bem firme com a pessoa. A pessoa desistiu da clínica, nunca mais foi treinar. Paciência, mas em prol de um ambiente eu tive que ser firme com a pessoa se sentiu ofendida, eu não ofendi em momento nenhum, mas tive que ser firme com a pessoa, ela se sentindo ofendida desistiu da clínica. Isso pode acontecer também na tua academia. Então é bom que os gestores, os empresários, donos da academia, estejam compactuando com esse tipo de abordagem, porque às vezes essa abordagem ela é válida, pessoal. É mais válido às vezes ter um cliente, um aluno a menos que incomoda e gera um estresse na sala. Se aquele cliente não tiver, a sala está muito mais harmoniosa. Então, às vezes, é melhor não ter o pagamento de um cliente que deixa a sala estressada, atrapalha os outros clientes, fica ali só incomodando, incomodando a mulherada, dando em cima da mulherada, a mulherada já está meio se sentindo meio como tá as coisas hoje, né? Tá se sentindo meio invadida no seu ambiente de treino, o cara não larga do pé e tal. Então, às vezes é necessário ser firme. Então, antes de ser firme, quando as coisas já estão evoluindo, comece lá no começo. Primeira situação de desconforto, de atrito, já tenta intervir de uma forma bem amena. Se as coisas forem evoluindo, tua firmeza ao abordar tem que crescer, evoluir, até chegar a um ponto como esse que eu falei, bem firme, a ponto do cara desistir da academia que eu trabalhava. Isso é tudo pré, né, gurizada? É para evitar que aconteça. Eu acho que a prevenção aqui ela é mais importante do que uma atuação desvairada depois para apartar a briga, né? Tá quebrando pau, sobrando anilha para todo mundo lá, barra de viso. Pode dar uma situação até não foi tão complicada, poderia dar mais generalizado o quebra-pau, né? Pensa nisso, uma situação bem complicada, né? Aí vai envolver polícia, de repente tem que botar um BO, vai que um cara se machuque, bota um processo contra a própria academia, que não teve segurança, não sei. Sabe como é que isso funciona, né? Tem contrato na tua academia sobre isso? Tem alguma cláusula falando sobre isso no contrato da tua academia? Ah, não tem contrato. Não tem registro nenhum disso. Então, se o cara botar algum processo, alguma coisa, fica muito à deriva o processo, né? Fica muito à deriva a defesa, que tem um bom advogado, contrate um bom advogado. Então, é importante ter um contrato muito bem feito, previamente, com cláusula prevendo algo semelhante. Claro, fazendo salvaguarda tanto do cliente, mas principalmente da academia, nesse sentido, e dos profissionais de educação física que ali atuam. Eles não podem estar na berlinda, né? Tem que ter o apoio da academia, e isso é importante estar num contrato, alguma cláusulazinha específica contra isso, o cliente que estiver gerando desconforto para os outros clientes, alguma abordagem inadequada será interpelado pelos profissionais de forma proporcional ao nível de desconforto gerado, sei lá, aí busca ali um termo mais técnico do ponto de vista do direito para colocar, mas salvaguardar o profissional que está na sala, para ele poder intervir sempre na perspectiva de prevenir e não deixar que isso aconteça, né? E uma vez acontecendo, tem cláusulas no contrato que já salvaguardam os profissionais que estão ali. Claro que câmera, né? Redes de academia tem câmera, então tu tem provas ali, como ali foi filmado, né? Câmeras na academia, se não tiver alguém com o celular gravando, eu tenho câmeras na academia que pode mostrar, talvez em outros dias, em outras situações, aquele cliente incomodando, fazendo, no caso, aí um deboche recorrente contra um determinado cliente que não aguentou mais e foi para o quebra-pau. Então, ter câmeras também na academia hoje em dia que filmam constantemente e arquivam isso por alguns dias, né? É importante porque é uma segurança para a academia, para os profissionais e para os próprios clientes que estão na academia. Eu vejo que tem todo um ambiente, nós temos que ser bem profissionais na nossa atuação, não podemos ser amadores nesse sentido, né? Nesse sentido também, não só na questão técnica. Vejam bem, hoje a videoaula aqui não está comentando sobre questão técnica, está comentando o quebra-pau que teve aí em BH há 1, 2 dias atrás. Pegar a ideia, são essas situações que nós temos que cuidar.
E na situação da intervenção no quebra-pau é apartar a briga, ver quem tem ou quem não tem razão e fazer um registro na polícia, fazer um boletim de ocorrência. Eu acho que essa é a melhor alternativa. Claro, depende muito, se os caras se acertaram depois, foi uma coisa eventual, aí não precisa chegar a tão ponto. Agora, se é uma coisa que já vem crescendo, vem evoluindo e chegou a vias de fato, pô, o boletim de ocorrência é importante. Se tiver câmeras, é importante. Alguém que tenha filmado, que estava ali no momento e filmou, esse é um registro importante. Ter um advogado preparado para esse tipo de situações. O profissional, como nós podemos nos preparar para esse tipo de situação? Eu estou colocando situações que nós podemos fazer previamente para impedir ou minimizar, mitigar uma ocorrência desse fato. Agora, se ocorrer a briga, qual é a atitude que nós vamos ter? Vamos nos intervir na briga? Vai que alguém é policial militar ou tem uma arma, saca uma arma ali, pô, as situações, vai no vestiário, pega uma arma, a situação pode complicar bastante, né? Então, o importante é procurar evitar que aconteça. Mas acontecendo, qual é o procedimento? Eu realmente não sei qual é o procedimento correto. Vai depender muito da minha situação no momento ali. O procedimento correto prévio é esse que eu estou colocando para vocês. Trabalhar uma situação de ambiente harmonioso, o pessoal se conhecer o máximo possível dentro da sala, revezar aparelhos para ir trocando ideias. Na primeira ocorrência de um atrito, já intervir. Se o atrito continuar acontecendo, intervir mais fortemente. É o caso até de falar para o cliente que está filmado, e se ele tiver alguma defesa, dizer, não, mas está filmado, a gente viu isso nas câmeras da academia, né? Então, quer dizer, tudo preparado. Agora, na hora ali da ocorrência, separar a briga, evitar que sobre para alguém um halter lá que o cara jogue um no outro, um peso, uma anilha lá de 5 quilos que rode pela academia, então intervir rapidamente para não deixar que a coisa se alastre. Afastar as mulheres ali do rolo, né, para que é o mais frágil ali na condição, e tentar separar os caras. E se são dois brutamontes, eu, Chacir e Grilo, vou separar como os caras. Vou tentar, ó, calma, 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 segura, segura. Mas os outros fortudões da academia vão ter que ajudar a segurar mesmo os caras, né? Então, vejo que assim, depois quando está acontecendo, o fato é muito complicado a intervenção, vejo eu. A prevenção antes, a intervenção forte antes, evitar que chegue numa situação tão grave assim, de quebra-pau mesmo, é melhor. E outra coisa, isso foi para a imprensa, né? Da Jovem Pan. Me mandaram pelo direct e tal, me mandaram. Eu peguei da Jovem Pan. Por quê? Porque foi para a imprensa. A academia está em rede nacional. E não por uma coisa positiva, e sim por um fator negativo. A educação física está em pauta na Jovem Pan, ou esteve, mas não por um fator positivo, por um fator negativo que ocorreu dentro da academia, e os profissionais que atuam lá são profissionais de educação física. Eu não sei exatamente o que a reportagem, só sei ali daquele perfil do Instagram, mas se a reportagem foi no ar, também na rede de televisão da Jovem Pan, e qual foi a abordagem que os caras fizeram. Então, sempre respinga algo que não é positivo para a educação física, situações assim, e para os profissionais que ele atua, né? Sempre, sempre. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Então, as observações que eu tenho para fazer, galera, são essas aqui. Colocando o dedo na ferida de hoje, que é o nome do nosso quadro. Outras videoaulas sobre isso, clica aqui. Vai ter uma série, uma playlist, clica nesse card aqui, ó. Tu vai ter uma série aí de vídeos, videoaulas, onde eu coloco o dedo na ferida de problemas que nós temos na educação física, que normalmente essa sujeira a gente põe para baixo do tapete. Eu não estou colocando para baixo do tapete, pelo contrário, estou tirando de baixo do tapete, estou colocando aqui, temos que debater várias feridas que tem na educação física e entrarmos num senso comum aí, tentar trabalhar de uma forma mais adequada. Não são videoaulas técnicas, mas são videoaulas sobre o cotidiano profissional de educação física nessa série, colocando o dedo na ferida. Então, essa playlist que eu coloquei para ti, ela é bem bacana. E outra coisa, eu não sei por que tu não te inscreveu ainda no canal. O canal aqui tem informação técnica bastante de diversas áreas de atuação. Dá uma olhada, faz um tour aqui pelo canal que tu vais ver. São videoaulas diárias e eu não estou entendendo por que que tu não te inscreveu e não divulgou o canal para os teus colegas. E não entendo mais ainda. Por que que não metralhou um like aí, galera? Metralha um like, meu. Ajuda o algoritmo do YouTube entender que essa videoaula é interessante e disseminar mais elas. Eu acho importante essa aula ser disseminada, até para fazer uma reflexão e quero ver a tua opinião aqui embaixo. Coloca aqui. Já teve numa situação assim? É importante nós debatermos. Esse sujeira não dá para ir para baixo do tapete, não. A gente tem que tirar essas coisas do tapete, botar o dedo na ferida, enfrentar a situação e debater para tentar termos aí normativas, rotas do que fazer em situações como essa, certo? Porque a imagem normalmente não é positiva para nós, esse tipo de confusão dentro da sala de musculação. Poderia ser bem pior, hein? Poderia alguém ter se machucado feio aí, certo? Dentro do quebra-pau foi até, deixa que eu bato, tal. Aquele negócio, para com isso, né? Deixa disso, chegou o pessoal ali. Não deu muita fusão, mas poderia ter sido bem pior. Então comenta aqui embaixo como é que é a tua atuação, o que é que tu pensa sobre isso. Quero ouvir a tua opinião e a gente tem que trocar uma ideia. Assim nós vamos evoluir.
Certo? Gurizada, valeu por hoje, tamo junto, um abração, até a próxima.